Glória ao Senhor Jesus. Ele já falou conosco desde o começo, quando o Fernando já começou aqui lendo a sua palavra. Ele já falou conosco, já comunicou coisas preciosas, falando do cuidado, do amor dele por nós. E sabe, quando o Fernando disse assim, que as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor... Alguém, por favor, pode passar um paninho no óculos para mim aqui? Não tem nenhum lencinho aqui, por favor, Fernando. Fernando dizendo que quem tem uma qualidade de vida melhor são aqueles que vivem na natureza e, consequentemente, aqueles que observam os pássaros e a natureza, né? E eu fiquei pensando, como nós somos roubados desses momentos, né? Eu não digo nem de apenas parar e olhar os pássaros, porque nem todos nós podemos morar num lugar onde a natureza é exuberante, né? A coisa que eu mais ouço ali na frente da minha casa é os carros passando e as motos barulhentas, né? Mas como nós somos roubados de pequenas coisas que acontecem dentro da nossa casa, com a nossa família, né? E a correria do dia a dia acaba por nos roubar essas coisas, né? Se você tem seu filho, pare para observar seu filho, né? Olha o que ele está fazendo, interaja com ele. Deixa o celular um pouco de lado. Se você ainda não tem filho, de repente você tem netos, aleluia. Deixa eu te falar, é um outro nível de adoração ainda, né? Oh, aleluia. Os irmãos ficam tudo querendo ter neto logo, né? No tempo de vocês, né? Mas é bom demais, irmão. É bom demais. Eu falo isso, não canso de falar, porque é muito bom, né? Muito bom. Quando você para ver o que eles fazem, conversa com eles, né? Oh, Fernando, aleluia, muito obrigada. Mas de repente você está com seu marido, você está num tempo em que está você e seu marido. Aproveita esse tempo para olhar nos olhos. Tomar um cafezinho, chazinho, chimarrão. E conversar de amenidades. Não deixe ser roubado por esses tempos preciosos diante do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Diga aleluia. Glória a Jesus. Tem que estar alegre, irmão. Hoje é domingo. Dia de estarmos juntos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente pôde estar aqui mais uma vez, né? A gente não sabia o que ia acontecer ou não, né? Glória a Jesus. Eu já fui vacinada. Aleluia. Né? Logo aqui todo mundo vai falar, quem já vacinou? Todo mundo vai levantar a mão, vai dar glória a Deus, né? Jesus é para sempre, Jesus ele é fiel. O Senhor é um Deus grande, maravilhoso. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Relacionamentos. E nada mais propício, porque Evangelho é relacionamento. Amém? De Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo para conosco. E o nosso relacionamento, a resposta que nós damos a todo esse amor ao nosso Deus. E consequentemente a resposta que nós damos para os nossos irmãos ao nosso lado. Amém? Porque quando temos esse relacionamento com Deus Pai, com seu Espírito, com Cristo, aquela coisa maravilhosa, perfeita. Esse relacionamento aqui, na horizontal, ele muda completamente. Né? Ele é edificado, ele é perfeito. Em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia, você quer conhecer coisas grandiosas e insondáveis? Eu quero conhecer, diga eu quero. Relacionamento. Deus deseja revelar os seus planos e desígnios para nós. Foi assim durante toda a história e é assim até hoje. Até hoje é assim. A imagem pastor, ovelha, comunica poderosamente o bom cuidado de Deus para com seu povo. Ele é o nosso pastor. Ele deseja se relacionar conosco, que genuinamente cuida de nós. Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Aleluia. Nós cantamos aqui com a música que o Dudu estava cantando sobre isso. Não há maior amor. Não há maior amor. Quando você entende que Jesus Cristo foi a provisão de Deus para mim e para você em salvação. Diga amém. Jesus Cristo é a salvação provida por Deus para mim e para você. Aleluia. E esta é a única e suficiente e perfeita maneira pela qual Ele derrama o seu amor sobre nós.
João 3,17 e não 3,16 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, aleluia, mas para que este fosse salvo por meio dele. Você ama João 3,16? Deixa eu te dizer, ame João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. É fácil a gente falar assim, né? Ah, não, eu dou a vida pelo meu filho. Não, pelo meu filho. A minha sogra fala isso, eu amo, porque ela disse assim, que quando ela ficou viúva muito cedo, e ela tinha os filhos pequenos, e ela disse, ela conta isso com lágrimas, é tão lindo, né? E ela diz assim: eu teria dado a minha vida pelos meus filhos, né? Ela criou todos os 9 filhos. Aí ela disse que alguém falava: não, você pode me dar um dos seus filhos para ficar mais fácil para você. Ela disse: não, eu vou cuidar de todos os filhos que Deus me deu. Ela está falando de amor sobre dar a vida sobre os seus filhos. Mas Jesus deu a vida dele por nós quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quando eu nem imaginava o que ele tinha feito por mim, desse amor tão grande, ele já havia morrido por mim. Ele me amou primeiro, amém? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso está em João 15:13. Este poderoso senso de cuidado e amor nos foi revelado na cruz. Este ato de amor, quando revelado a nós, nos transforma tanto e de tal maneira que é impossível que você não tenha desejo de alcançar as pessoas com este mesmo amor. Eu confesso a você que o dia que eu fui revelado desse tão grande amor, e é uma revelação, amados. Há uma revelação. Eu não sei quanto a vocês, mas minha mãe frequentava a igreja, minha mãe se converteu, eu devia ter uns 6 anos. Então eu já ouvia falar de Jesus. Eu ouvia as canções. Eu ouvia falar dessa graça sem par. Eu cantava isso na igreja, pequenininha. Porque filho de crente canta cedo, né? Seus filhos, né? O Osiel tá ali balançando a cabeça. Porque, irmão, a gente sabia a harpa. Não sabia nem o que eram aquelas palavras que a gente cantava. Tão difícil, mas a gente cantava tudinho, né? Minha mãe me ensinava alguns assim, que até hoje eu vou lá, esses dias eu fiquei curiosa, fui lá pesquisar o que era aquela palavra, né? Mas eu cantava aquilo. Eu cantava sobre a graça, sobre o sacrifício de Jesus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Eu cantava toda essa história. Eu ouvia as histórias da palavra do Senhor, eu ouvia as histórias da Bíblia na escolinha, mas eu não havia tido a revelação do que era aquilo por mim. Quando eu fui ficando maior, né, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais inteligente, né? A gente acha, né? Os pais falam assim: meu filho, não faça isso. A gente fala assim: ai, minha mãe, meu pai não sabe de nada, né? Você, de repente, é tudo para o seu filho. Aí, quando ele tem 6, 7 anos, você descobre que você não sabe mais nada, porque eles sabem tudo. E eu não fui diferente, né? Então, eu sabia de tudo. Escolhi não estar nos caminhos do Senhor. Tendo cantado dessa graça sem par, tendo conhecimento pleno dessa cruz e da morte do meu Salvador e por mim. E a minha mãe me ligava e dizia assim: e daí, filha? Você já está nos caminhos do Senhor? Você já tem o Senhor como seu Senhor e Salvador? E eu dizia assim: eu sei que Ele é meu Senhor e Salvador, mas você sabe que um dia Ele vai voltar, e você como está? Eu pensava comigo assim: nossa, lá vem essa história, né? De que eu não estou nos caminhos do Senhor, daí eu vou para o inferno, né? Ela tinha um jeito diferente de comunicar o Evangelho, mas era verdadeiro, tudo que ela estava falando era verdade, né? E eu não entendia aquilo. E ela dizia assim para mim: porque Jesus morreu na cruz por você, por te amar. E eu pensava assim: eu vou dar voz ao meu pensamento, porque eu nunca falei isso para minha mãe. Eu não pedi para ele morrer por mim. Eu pensava assim: meu Deus, parece que era uma culpa. Jesus morreu por você. Eu pensava assim: se eu estivesse lá, eu não ia deixar que Ele morresse por mim. Eu não quero que você morra por mim, Jesus. Se eu sou culpada, então que eu morra.
Mas sabe, irmão, se eu tivesse morrido, se eu estivesse, estado lá, não teria sido suficiente. Tinha que ser Ele. E por amor a mim e a você, Ele fez isso. Que forma de amor e relacionamento é esse? Passaram-se muitos anos, aproximadamente 24 anos, desde o dia que eu conheci Jesus Cristo na igreja da minha mãe até março de 2006, quando eu entro nesse lugar e eu sento exatamente nesse lado aqui. E tem um pastor ministrando e ele diz assim que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que instantaneamente aconteceu um download, assim, uau! E eu fiquei maravilhada com aquela palavra. É uma palavra que você já ouviu milhares de vezes. Se você vem de uma outra denominação, tem uma oração que diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tem? Quando ele disse aquilo, houve a revelação no meu coração. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Ele morreu por mim. Não porque eu fui má e eu acabei matando Jesus. Não, Ele escolheu morrer por mim. E eu estava sentada ali e eu olhava para o irmão de um lado e do outro e eu dizia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho que as pessoas falavam assim, essa irmã pirou de vez agora. Eu queria contar para todo mundo, mas é que a revelação tinha acontecido naquele momento para mim. Naquele momento. Naquele momento eu comecei a chorar e a rir e a revelação deste amor tão grande que a minha mãe havia comunicado para mim há tantas vezes, que eu havia cantado tantas vezes dentro da igreja. Naquela manhã, naquela noite no domingo. Houve a revelação. Aleluia. Isso foi maravilhoso. E às vezes nós estamos aqui e cantamos canções como essa, com uma letra, uma profundidade. E às vezes a gente canta assim, né? É meu amigo fiel. Gente, vocês conseguem cantar o nível dessa fidelidade? Que levou sobre si o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Aquele perfeito, santo, sem pecado, amigo fiel, perfeito. Aleluia. Só por isso você deve aplaudir ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Sabe, às vezes nós ficamos pensando de que maneira eu posso glorificar ao meu Pai. Em João 15:8, tenho aqui uma ideia para você. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Nossa, lá vem essa história de novo, né? Irmãos, é impossível receber este amor tão grande. Este amor tão grande, esse amor que não dá para, você não consegue mensurar. Tem uma canção que diz assim, Jesus, que amor é esse? Porque você fica perguntando isso, porque não tem nada que se compare a este amor. Então, porque você recebe esse amor tão grande, é impossível que você consiga ficar em silêncio, sabe? E não tocar pessoas ao seu redor. Domingo passado, nós ouvimos um testemunho do Guilherme. Vocês assistiram ou ouviram? Foram edificados? Irmãos, mais uma vez eu fui edificada por isso. Eu quero aqui já agradecer ao Guilherme. Guilherme, amado, que Deus continue te usando poderosamente. Eu creio em nome de Jesus, amém? Porque esse testemunho realmente foi maravilhoso. Nesse momento, no momento em que alguém está falando um testemunho, passa um filme na sua cabeça, não passa? Na minha cabeça passou. O Guilherme contando aquilo que Deus havia feito na vida dele, na vida da família. E eu me lembrando exatamente de como Deus me achou, da onde Jesus me tirou. E o que Ele fez na minha vida e ao meu redor. Irmãos, Ele fez muitas coisas. Para pensar de onde o Senhor te tirou e aonde você já andou. Como você está? A começar que eu cheguei aqui nessa igreja sozinha, sem família, cada um para um lado, moída, destruída. Hoje em dia eu glorifico ao Senhor. Está ali a minha filha, minhas netas, né? Meu genro. Eu glorifico ao Senhor por isso.
Ele nos encontrou. E quando você se sente, você vê esse panorama daquilo que Deus fez na sua vida e ao seu redor, o amor que te inundou transborda pelos seus olhos, extravasa por sua boca, e a glória do Senhor e a majestade flui de você como um rio de águas vivas. Você não consegue ficar em silêncio. Sabe, enquanto eu estava ouvindo a ministração, o testemunho do Guilherme, eu fiquei pensando, quais famílias eu poderia tocar com este mesmo amor? Eu fiquei pensando, Senhor, quantas famílias, quantas pessoas estão vivendo lá fora à margem deste amor? À margem deste amor. São muitas pessoas. E deixa eu te falar, há em mim e em você essa novidade de vida. Há em mim e em você essa novidade de vida. Então é inconcebível que a gente saiba que existem pessoas que estão à margem deste amor e que a gente não toca essas pessoas com este amor. Olha, sabe, mas eu não sei nem como evangelizar. Irmão, você vai evangelizar, de repente, levando um cobertor para alguém. Mas isso, sei lá, como é que isso vai funcionar? Irmãos, você precisa acreditar naquilo que o Espírito Santo traz do seu coração. Às vezes você está na sua casa e fica pensando, puxa, será que tal pessoa tem coberta? Tá frio hoje, né? Aí você passa para o próximo assunto. Quando você tem essa lembrança, chama a pessoa. Tem o contato dela? Oi, tudo bem? Mas nem está na rua. Nem são aqueles que estão na rua. Aqueles que estão na rua, você pode carregar uma coberta, um casaco que você já não usa na sua casa. Ou pegar, ou sei lá, tirar o seu e dar para ele. Mas de repente Deus vai te trazer à memória pessoas do seu convívio. Não se engane. Não se engane neste tempo. Não, a pessoa está lá naquela casa, lá ele está bem, tem uma casa. Às vezes está naquela casa e não tem um chá quente para tomar. Às vezes está lá naquela casa e não tem o gás. Às vezes está numa boa casa, até o carro está na garagem, mas às vezes não tem nem combustível para sair com o carro da garagem. Quando o Senhor te trouxer à memória uma pessoa, entre em contato com aquela pessoa. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Isso vai fazer diferença? Faz. Toca as pessoas assim para você ver, se não faz. Entre em contato com as pessoas para ver se as pessoas... Você pergunta de verdade. Eu estou te falando uma preocupação verdadeira. Oi, bom dia, boa tarde. Como você está? Não é tipo... como você está? Eu estou bem, daí? Já parte para o assunto. Porque essa é a coisa automática que a gente faz, né? Oi, tudo bem? Eu estou bem, e você? E vira as costas. Tudo bem, e você? E tipo, você ficou no vácuo. Não, sabe o que é? A gente já aprendeu a dizer assim, oi, tudo bem, como você? Estou bem, tudo bem, e vai embora. E às vezes naquele dia você não está bem. De que maneira nós podemos tocar essas pessoas? De várias formas. A Adri disse algo aqui nessa manhã, mas todas as manhãs quando começamos a louvar, a ter esse momento de louvor e adoração, nós falamos isso. Conecte com o Senhor. Fica conectado nele. Fica sintonizado na rádio celestial para ver se você não vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Fica conectado com o céu para ver se a hora que você estiver lá na sua cozinha fazendo almoço, Deus vai começar a falar com você, e você vai começar a falar em língua, vai começar a chorar, vai desligar a panela, vai correr, vai falar com a irmã. Minha irmã, como é que você está? Estou falando isso porque isso acontece, irmão. Fica conectado na rádio do céu a hora que você está no seu carro. E de preferência que você esteja ouvindo um louvor. Porque você não vai conectar, irmão, na rádio do céu quando a música ali não for a música de Deus, né? Vamos combinar? Você pode ficar entretido com uma outra música. Com uma outra letra. Que tipo assim, eu não quero pensar em nada. Né? Mas, irmão, se você estiver conectado com o céu e estiver ouvindo uma canção do céu, cristocêntrica, falando da bondade, da misericórdia, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel, Ele vai falar com você. E você vai realizar coisas insondáveis. E o Senhor vai revelar coisas a você que você nem sequer imagina. Amém?
Se você tem vontade de conhecer aquilo que bate, que flui no coração do Senhor, esteja conectado com Ele. Conectado ao coração do bom pastor. Quando você sente essa necessidade, é uma necessidade. Há uma urgência. É uma necessidade, é uma urgência. Você tem vontade de falar do amor de Deus para todas as pessoas, porque há no seu coração uma urgência. E isto que bate no nosso coração é o coração do bom pastor. Ele fica batendo forte em você. E nós temos essa necessidade de nos apressar, porque Ele logo vem. Aleluia! Ele logo vem. Ele vem sem demora. E nós devemos ter no nosso coração esse anseio. Não viva assim a sua vida, sabe? Não, depois eu penso nisso. Domingo eu vou à igreja e adoro o Senhor. Agora, durante a semana, eu tenho muitas coisas para fazer. Você pode fazer todas as coisas e estar conectados com o Senhor. Isso é possível. Uma paixão por Deus gera um amor para com os outros. Todos nós ansiamos por relacionamentos íntimos e profundos. Nós queremos isso. Nós desejamos isso. Ter relacionamentos íntimos e profundos. Pare e pensa, se não é isso que nós procuramos. Se você tem o seu marido e a sua esposa, você quer ter esse relacionamento íntimo e profundo. Sabe, não é só um casamento. É quando o marido sabe, até quando a mulher não está bem, quando ela levanta da cama. É quando a mulher sabe como seu marido está quando ele abre a porta. É quando você olha para o seu filho e ele não precisa falar, você sabe que não está legal. Irmãos, quando uma mãe conhece o filho, é tão precioso porque o filho até tenta enganar. Não, está tudo bem. E a gente fala, não está bem? Não, senta agora aqui e fala. É bom que a gente usa dessa autoridade, né? Fala agora tudo, né? E aí, assim, é meio contraditório, porque eu sou pequenininha, assim, eu tenho um filho bem grandão, né? A minha filha também é bem autona, graças a Deus, né? Foi só melhorando a genética, né? Glória a Jesus por isso, Ele é responsável por isso. E um dia, meu filho, de 1,89 m, e eu de 1,59 e meio, para que você fique bem claro, 1,59 e meio, né? Meu filho estava lá, como eu falo, borocochô, né? No tempo de faculdade, e ele já era, ele é introspectivo, e ele estava ficando muito, muito introspectivo. E eu bati lá no quarto e falei, filho, o que está acontecendo? Mãe, não está acontecendo nada. E eu disse, você não me engana, eu sei que está acontecendo. Não, mãe, não está acontecendo nada. E aí meio que quis ficar bravo comigo, né? Grande, acho que pode, né? Grandão, fortão. E aí eu falei, menino, para com isso agora, vira essa cadeira para cá, eu quero saber o que está acontecendo agora, né? Com toda a autoridade. Por quê? Porque eu conheço meu filho. Relacionamento íntimo e profundo. A minha filha também. Ela tem um jeito que ela só fala, e ela respira, a abinha do nariz dela faz uma voltinha assim, eu já sei, não está legal. Ela já botou a mão assim, já contei, filha, não tem. Mas não adianta que eu vou contar, as pessoas não vão saber, porque eu sei, né? O Elvis já sabe, né, Elvis? Aleluia, já falei para o meu genro, já, ó, a respiração dela, ó, né? Relacionamento íntimo e profundo. Todos nós ansiamos por isso. Todos nós ansiamos por isso. Mas deixa eu te falar, Deus já pensou nisso. Deus pensou em ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Ele cuida de você. Ele te ama, Ele te escolheu. Eu o amo, mas a Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Aleluia! Ele te amou primeiro. Eu agora posso dizer, eu te amo, Jesus, mas deixa eu te falar, Ele me amou primeiro. Ele já desejava esse tipo de relacionamento. Deus pensou em ter um relacionamento íntimo e profundo conosco. Observa como Ele fala na sua palavra, nos seus relacionamentos com seus discípulos. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15:15. Relacionamento transparente,
tudo quanto recebi de meu Pai, eu fiz a vocês. Eu tornei conhecido, não uma vida de teoria, mas uma vida de prática. Sabe, quando é vida na vida, não é assim, não, eu acho que tem que ser assim, aquela receitinha pronta. Sabe, olha, eu acho que precisa ser assim, olha, o relacionamento, né? A gente quando está sonhando se casar, a gente pensa, não, eu quero um marido que seja assim, porque não sei o que a gente pensa, né? As mulheres casadas, né? Não, meu marido vai ser assim, meu marido vai ser, nossa, porque vai ser aquele mar de, eu vou escolher porque vai ser aquele mar de rosa, não sei o que, irmã, cai por terra, porque a vida na vida é diferente, é um relacionamento diferente. Você vai aprender a amar aquele cara que é diferente de você. Você vai aprender a amar profundamente, porque se você não desejar escolher amar, como a pastora nos ensinou aqui, você não vai resistir. Então você vai escolher amar. Não, eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo. Ele faz as coisas que eu não gosto, mas eu o amo. Eu já sei, irmãos, as mulheres aqui vão concordar. Meu marido vai abrir o guarda-roupa, ele vai pegar qualquer coisa, eu já fico olhando por trás. Eu sei que a hora que ele sair do quarto, eu vou voltar lá, eu vou fechar a gaveta, ou vou fechar a porta do armário. E eu vou deixar de amar ele por isso? Não, eu já sei que ele é assim. Eu o amo. Eu o amo. Você quer ter este relacionamento íntimo? Você deseja isso? Uma vida transparente, não uma vida de teoria. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de um bom pastor. Ele fez todo o necessário para trazer as ovelhas, nós, o povo de Deus, para este curral, para o aprisco, onde Ele pudesse nos proteger e nos prover de todo cuidado. É certo que algumas vezes, né, algumas ovelhas mais fujonas, né, querem sair por aí, mas o bom pastor já proveu para nós todo o cuidado. Aleluia. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Ezequiel 34:12. Mais uma vez, mostrando o cuidado do bom pastor. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, se você parar para ler, você vai ver todos os cuidados do bom pastor de um modo muito explicitado, muito detalhado. Ezequiel 34, se você tiver um tempo, leia, né? Ou quando você chegar lá na sua leitura anual, ou se você já passou, né? Você vai poder se deliciar com isso. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, demonstrou um modelo maravilhoso para nós. Ele, como uma ovelha, ouvia e confiava plenamente no seu pastor. Ele voluntariamente carregou a cruz e morreu uma morte muito dolorosa por nossos pecados. Jesus, enquanto vivia entre os homens, vivia os dois papéis, o de pastor e de ovelha. Ele era, sendo a ovelha, e assim nos ensinando, obedecendo ao Pai, sem desviar-se ou debater-se. Sabe, Jesus como a ovelha, como o Cordeiro de Deus, ele tinha um cronograma a ser seguido. Ele não estava ali fazendo o que ele queria, do jeito que ele quisesse, da maneira que desse. Não, ele tinha um cronograma. Sabe, e ele cumpria a risca. Quando nós estamos terminando o nosso curso na faculdade, tem uma disciplina que nos ensina como cumprir um cronograma. É uma das matérias do TCC. E a gente pensa assim, quando a gente está estudando essa matéria, e fala assim, nossa, mas é muito fácil. É só cumprir essa planilha aqui e está tudo de boa. Não, rapidinho eu vou fazer esse TCC. Mas eu não sei quanto a vocês. Irmãos, o negócio que parecia ser tão fácil, que era só cumprir, pensa numa mulher que apanhou. Eu perdi o horário, perdi o cronograma, não, amanhã eu faço o que eu perdi hoje, e aí virava uma bola de neve. Resumo, no dia do TCC, né? Para variar, estava desesperada, né? Eu consegui cumprir, mas sabe quando você já não tem esse tempo todo? Jesus não, ele tinha um cronograma e ele seguia a risca. O apóstolo Paulo explica, dizendo assim,
que o Filho, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele tinha um cronograma e ele seguiu à risca esse cronograma. Ele não falou assim, não, esse negócio era para fazer de manhã, mas agora eu vou fazer isso aqui à tarde, ou vou espichar um pouquinho mais e vou fazer à noite. Não, ele cumpria esse cronograma. Jesus disse várias vezes na sua palavra, afirmando essa obediência: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aleluia! Tem uma amiga nossa, uma adoradora, alguns aqui podem se lembrar, o nome dela é Giane Moraes. Ela escreveu um livro e num trecho do livro ela diz assim: a minha música é fazer a vontade do meu Pai. E eu fiquei assim, encabulada com essa frase. Sabe quando você coloca a palavra do Senhor em tudo aquilo que você faz? A minha vida ministerial, aquilo que me foi confiado pelo Senhor, é fazer a vontade do meu Pai. Na sua casa, é fazer a vontade do meu Pai. Na empresa que o Senhor confiou a sua vida, fazer a vontade do meu Pai. Em todo tempo, fazer a vontade do meu Pai. Como Cordeiro de Deus, Ele nos ensina a atitude correta em direção à obediência dos mandamentos do Senhor. Ele nos ensina isso. E ainda mais memoravelmente, Ele nos mostrou como deixar que Ele realize a sua boa vontade em nossa vida, através dela. Sabe quando nós oramos isso várias vezes: Senhor, que venha a Tua vontade sobre a minha vida. Cumpra-se em mim, Senhor, apesar de mim, Senhor. Sabe quantas vezes nós oramos isso? Nós oramos isso sempre. O bom pastor nos conduz pelo caminho de Deus. Nós só precisamos seguir. E por que não faríamos? Afinal de contas, Ele é perfeito, Ele é digno de tudo, como cantamos. Ele é digno de toda a glória. O servo sofredor, o homem de dores, do qual escreveu o profeta Isaías, honrou a obra que lhe fora confiada. Tão logo lhe restaria grande recompensa por seu trabalho. Nós cantamos isso hoje de manhã. Junto do Pai, esse mesmo Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está coroado de honra e glória. Ao seu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é verdadeiramente o Senhor. Aleluia! Levante sua mão e diga aleluia! Glórias ao Senhor, Ele é digno, Ele é perfeito. Se Ele é tudo isso, por que às vezes é tão difícil de nos submetermos a Ele? Aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em várias passagens dos evangelhos, Jesus nos é apresentado como pastor. Davi o chama de Senhor e pastor, no Salmo 23. Pedro o chama de sumo pastor. O escritor de Hebreus diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. João, no Apocalipse, nos mostra Jesus conduzindo os povos ao modo de um pastor. Um pastor vigilante e muito dedicado ao seu rebanho. Esse é o nosso pastor. Sem dúvida alguma, há muito para nós aprendermos todos os dias em ser como este grande pastor. Todos os dias. Mas o manual do pastor está disponível para todos nós. Amém? Sabe este livro que está aí na sua mão? Sabe esse livro que a gente tem muitas vezes na cabeceira da nossa cama? Onde nós temos várias versões, né? Várias cores, várias capas, vários nomes, né? A Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia mensagem, a Bíblia amplificada, a King James,
tem tantos, tantos, tantos nomes. A Bíblia de estudo, a rocha, tantas Bíblias, tantas, tantas. Esse é o manual que está disponível para nós. A cada lição lida e registrada, a cada história que nós lemos e registramos no nosso coração, nós só temos uma certeza. Eu tenho uma certeza: Jesus é lindo e Ele é bom. Eu me sinto constrangida com tantas e tantas histórias. E ao escrevendo essa mensagem, veio uma história, uma das tantas que eu amo tanto. E eu não tenho como não me comover. Como não se comover com o cuidado daquela ovelha que foi pega em adultério? Quando ela já havia recebido a sua sentença, o bom pastor chega e muda a sorte daquela ovelha. Eu amo como aprender a ter um amor assim. Um amor que é paciente. Um amor que é bondoso. Um amor que não inveja, que não se vangloria. Um amor que não se orgulha. Um amor que não maltrata. Que não procura seus interesses. Que não se ira facilmente. Que não guarda rancor. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor está lá em 1 Coríntios 13, de 4 ao 7. Nós ouvimos tantas vezes, irmãos, eu não sei quantos anos eu estive envolvida em casamento, acho que mais de 10, acho que uns 12 anos. E a maioria da leitura de casamento é em Coríntios, que fala desse amor. Esse não tem nada a ver com o amor entre um homem e uma mulher. Pode ser uma figura de linguagem, mas se você não tiver aquele que é o amor verdadeiro em você, você jamais vai conseguir viver este amor aqui. Jamais, é impossível. Paciente, bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata, que não procura os seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor do Senhor por nós. É assim que Ele nos ama. É por isso que Ele não desiste da gente. Sabe quando você é bem cabeçudo assim? Vai lá, bate a cara. Tá. Mas aí Ele te ama. Ele não desiste de você. Glória a Deus por isso, né? Eu sempre falo que quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu li a história do povo de Israel e eu pensava assim, mas meu Deus, não é possível. Mas esse povo não aprendeu ainda. Dá uma volta no deserto, dá um pouquinho, não, a gente não quer mais Deus, a gente quer agora um bezerro. Mas o Senhor acabou de fazer, moveu, coluna de fogo, nuvem, maná, carne. E o povo quer saber do que está lá longe. E aí, assim, eu fui lendo. Ficava indignado com o povo de Israel. Que povo é esse? Que absurdo, né? Porque não aprende. Que povo que não tem amor pelo Senhor, não tem gratidão no coração. Aí você vai ficando mais velho. Aí você lê pela terceira, quarta vez, quinta, sexta vez. Que absurdo que sou. Sei lá quantas vezes eu já tinha lido a Bíblia. Um dia eu estava lendo e me debatendo exatamente com isso. Que absurdo esse povo. E aí o Senhor disse para mim: esse é você. E aí, irmãos, chorei um monte. Falei: Senhor, não me deixa ser assim. Não me deixa ser assim.
Não me deixa virar as costas para o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na minha vida. Não me deixa ser ingrato, Senhor. Que haja no meu coração um amor verdadeiro. Sabe, errar, você vai errar. Você vai, sei lá, brigar com alguém. Você vai fazer qualquer coisa. Mas sabe, que eu tenha a simplicidade, a humildade de reconhecer, voltar, pedir perdão, reconciliar, apaziguar. E não viver uma vida assim, sabe? De altos e baixos. Mas assim, que tenha um máximo de frequência diante do Senhor. Relacionamento com o Pai. Ser um bom pastor nada tem a ver com um título. Não. Se a pessoa é pastora, ela tem que ter os relacionamentos dela, tipo, tudo resolvido. Isso precisa cair no nosso entendimento. Eu gosto disso aqui na nossa casa. Porque sempre os nossos pastores nos lembram que todos nós somos pastores. Diga amém, você é um pastor? Você entende isso? Isso precisa estar em nós. Eu não preciso cuidar das pessoas porque sou uma pastora. Eu cuido delas, por isso estou aqui. Irmãos, a Bíblia diz que quem almeja, né, o episcopado, o pastoreio, almeja boa coisa. Eu não almejei isso. Eu não entrei por aquela porta e disse assim: quero ser uma pastora. Não. Não foi assim que aconteceu. Inclusive eu quis correr. A unção vai ser lá em São Paulo, então não vou poder ir. Não vai dar, não vai ser possível. Não se preocupa, minha irmã. Eles virão até Foz do Iguaçu. Pensei, puxa vida, não vou ter como escapar. Eu não tive esse desejo. Muitas vezes eu orei ao Senhor e disse: Senhor, me perdoa. Porque eu não estava olhando para o título, mas eu fazia todas as coisas na igreja. Eu estava sempre ali. Irmãos, quando eu cumprimento vocês, quando eu dou risada, quando eu agradeço, esse meu jeito, essa sou eu. Eu não sou assim porque sou pastora, essa sou eu. Pessoas que conhecem, Priscila trabalhou comigo, sabe? De chegar cantando, e Deus é bom, e aí a Priscila já disse para mim: olha, eu quero te dizer que eu não quero saber desse negócio da bondade de Deus aqui, porque esse aqui é o nosso ambiente de trabalho. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Né? Até que um dia, né, ela está aqui. Esse é o primeiro fruto. Ela é a primícia. Tudo começou com ela. Sabe, você não precisa ser pastor para tocar as pessoas. Você pode tocar as pessoas onde você estiver. Você já é um pastor. Amém? Você já tem isso no seu coração. Eu gosto de extravasar a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. E aí, só pela graça do Senhor, uma pessoa assim, que é sanguínea, colérico, casar com alguém que é fleumático, melancólico, né? O Carlos dizia assim para mim: nossa, mas por que tantos risos, né? E hoje em dia, irmãos, é pela graça do Senhor. Sabe, aquilo que eu tenho demais e que Ele não tem, o Espírito Santo vai dosando e vai trazendo o equilíbrio. É o Espírito Santo que faz esse relacionamento funcionar. Porque pelo homem e pela mulher, não dá certo. Sai para lá, isso aqui não vai rolar. Mas é pelo Espírito Santo. Aquilo que está faltando em mim, o Senhor pega dele e traz para mim. O que está faltando nele, o Senhor pega de mim e transfere para ele. Relacionamentos, né? Banhados no Senhor. Quando falamos do amor do bom pastor, nessa série de mensagens sobre relacionamento, nós estamos falando de um tempo de cuidado e de amor que já foram curados como filhos. Por isso que nós falamos sobre paternidade. Amados, não há como viver o todo de Deus no nosso ministério, na nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, se o nosso relacionamento com Deus Pai, primeiro a paternidade, é restabelecido. Eu sou grata ao Senhor porque essa foi a primeira área que Deus trabalhou na minha vida. A primeira área. Quando eu ouvi o Guilherme falando aqui sobre a paternidade dele e da dificuldade, da dor, foi muito lindo esse testemunho. Não foi
a minha paternidade, o meu problema, o meu vazio de paternidade não tinha nada a ver com aquele vazio. Eu tive uma mãe abençoada pelo Senhor que falava todos os dias que meu pai era um homem digno, que meu pai era um homem bom. Seu pai é um homem trabalhador. Seu pai não tem vícios. Esse era o pai que ela construiu na minha mente. Seu pai não tem vícios. Seu pai não fuma. Seu pai não bebe. Irmãos, eu nunca cheguei nem perto, nem de bebida, nem de cigarro, de nada desse tipo. Porque meu pai era um homem sem vícios. Estava construído aqui, ó. Ela dizia assim para mim: o seu pai tem uma linda voz. Essa eu acho que é a maior saudade que eu tenho. Eu não sei que voz tem o meu pai. Eu nunca ouvi ele tocar o violão. Eu nunca ouvi ele cantar. Mas a minha mãe me disse que ele tinha uma linda voz. E quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, a minha mãe me disse assim: você vai fazer aula de violão. E eu dizia assim: mas eu quero fazer aula de piano. Minha mãe, muito decidida e muito correta, disse: você vai aprender a tocar violão, porque esse era um instrumento do seu pai. E também porque a gente não tem dinheiro para você fazer aula de piano. Essa foi a primeira frustração. Estou viva, irmão. Deus foi tão bom que eu casei com um pianista. Deus é lindo. Então, o problema de paternidade não era nem perto do problema que eu ouvi o Guilherme falar. Mas eu queria saber como era o meu pai. Eu queria saber como ele era. E Deus colocou essa vontade no meu coração. Logo nos primeiros, eu não tinha nem 1 ano de convertida e eu pude ir até a cidade do meu pai e falar com ele. Não foi tudo aquilo que eu esperava, mas eu cheguei para ele. Hoje eu posso dizer que se eu encontrar com meu pai na rua, eu vou dizer: olá, seu Manuel Messa, como o senhor está? Oi, pai. Mas antes disso, se eu cruzasse com meu pai na rua, eu não o conheceria. E eu olhei bem para ele, descobri por que eu tenho 1,59,5, né? Porque ele é bem pequenininho. Acho que nós somos da mesma altura. E eu pude olhar para ele, falar com ele. Eu podia ter pedido para ele cantar para mim. Irmãos, ele tem uma linda voz. Tem uma voz assim, aveludada, uma voz grave, uma voz muito bonita. E eu disse para ele: pai, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nenhuma mágoa do Senhor. A mãe fez um bom trabalho. Ela me disse isso, isso e isso do Senhor. Eu estou aqui porque eu senti a sua falta. Você fez falta, pai. Eu quero te dizer que eu quero saber de você. Agora eu vou começar a rir, né? Quase cantei para ele a música do Roberto Carlos. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida, né? Quero que você me conte aí da sua história. E então, eu falei todas essas coisas para ele. E eu disse que eu o amava. Eu te amo, pai. Eu não tenho nenhum pingo de mágoa, nem resquício de você. Eu o amo, Senhor. Irmãos, é verdade que ele não disse nada. Imagina, pelo andar da carruagem que eu olhei assim muito rapidamente para o meu pai, ele parecia muito com Jesus Carlos, de temperamento. Então você imagina que chega alguém dizendo: eu amo uma mulher, né? Chega: olha, eu amo você, preciso de você, você fez falta na minha vida. E a pessoa fica assim, né? Tudo bem que eu sou a filha, né? Então ele ficou muito assustado. Então eu descobri que ele tem um temperamento muito parecido com o do meu esposo. Ele levou alguns meses para me escrever um e-mail dizendo que ele tinha sentido muita falta de mim todo esse tempo, que ele me amava. Mas quando eu fui lá e falei que eu amava e enchi ele de amor, eu inundei ele tanto de amor que eu quase que afoguei ele.
Mas Deus trouxe cura ao meu coração. Então aquela área, a área da paternidade foi curada naquele dia. Então a partir daí, eu pude conhecer o amor de Deus Pai profundamente. Não tenho nenhum problema. Eu canto, sabe, Pai, eu preciso de você, Abba, Pai, Paizinho. É para o colo do meu Pai que eu corro todos os momentos em que não está legal. Seja por qualquer motivo. O Carlos às vezes dá risada, Jesus Carlos dá risada das minhas orações, né? As coisas que eu falo para Deus. Mas é um relacionamento de pai e filha. É um relacionamento íntimo, de cuidado. Sabe quando você se debruça no colo desse Deus Pai que é todo poderoso? O relacionamento com o nosso Pai precisa estar alinhado para que o nosso ministério, aquilo que nos foi confiado, seja abundante. Por isso que nós começamos a série de relacionamentos primeiro com paternidade. Se eu não me sentir filha, eu jamais farei parte desta família. Sabe, de repente você está aqui e ainda não está, como é que eu vou dizer? Ainda não colou, sabe? Irmãos, eu vou te falar qual é o sentimento que eu tenho por esta casa apostólica. Esta aqui é a minha casa. Essa aqui é a extensão da minha casa. Eu sei a hora que a dona Marlene faz o café. Eu chego ali, eu já sei, eu já falo com a Van. Parece que nós estamos na extensão verdadeiramente da nossa casa. Não, olha, a gente sabe que tal momento vai acontecer isso. Não, olha, tem tal sala. Olha, a irmã vai... Olha, vamos dividir então esta sala. Olha, vamos aqui no ensaio. Olha, vem fazer isso aqui. Olha, o Vilmar que está aqui. Gente, se você quer encontrar o Vilmar, sempre à tarde ele vai passar aqui. Ele vai sempre tomar o café na casa do pai à tarde. Sempre passa aqui para tomar um café à tarde. Tem irmãos que chegam aqui, eu abre a porta e diz assim, nossa, que cheiro bom de café. Vamos quer um café? Você está na casa do Pai. Sabe quando você sabe que esta aqui é a sua casa? Eu não tenho dúvida de que esta aqui é a minha casa. Eu me sinto filha de Deus Pai, eu me sinto acolhida aqui nesta casa. Eu me sinto à vontade para conversar com as minhas irmãs. Eu sinto a vontade para bater na porta lá da tia Cris e dizer assim, hoje eu não estou legal. Ela põe um lenço do lado e diz assim, chora minha irmã. E aí eu choro mesmo, se elas, né? Vocês sabem que eu choro, né? É quando você encontra o nosso pastor pelo pátio. E aí, gente, eu falo isso, eu dou risada. Eu falo, pastor, é muito engraçado. Porque eu olho para ele, ele é um paizão. Que legal, né? Paizão. Ele pergunta como você está. E aí eu falo, tá assim, tá assim. Não, filha, é isso mesmo, tem que ser assim, tá. Gente, ele tem a mesma idade que eu. É tão engraçado, né? Essa autoridade, esse peso que vem sobre ele. Um dia Jesus Carlos, num ato profético aqui, ele teve o privilégio de, enquanto alguns homens lavavam os pés do pastor, um tirava o sapato, outro tirava a meia, Jesus Carlos colocou as mãos nas costas do pastor e começou a massagear. De repente Jesus Carlos começou a chorar. Ele disse assim, amor, quando eu coloquei as mãos nas costas do pastor Josué, eu senti uma presença tão poderosa. Eu me senti amado por Deus Pai. Jesus Carlos perdeu o pai aos 12 anos. Ele diz assim, eu amo sentar com o pastor, ele é um pastorzão. Quando você se sente filho de Deus, quando este relacionamento é curado, esta casa passa a ser a sua família. Você não tem problema, irmão. Eu não tenho problema nenhum. Olha, a gente precisava de ajuda na sexta-feira, né, nego? Precisávamos de ajuda na sexta-feira. Pastor, será que a gente consegue alguém para ajudar a gente a carregar a cadeira? Sim, irmão. Ô, irmão, tudo bem? Glória a Jesus. Irmão, você pode dar uma mão aqui para a gente? Claro, pastora, vamos lá. Família. Família. Irmãos, eu não tenho dedos para chegar para o meu genro e dizer assim, Elvis, estou precisando que você faça tal coisa para mim. Não, sogra, bora lá, vamos fazer. Coisa que eu mais gosto. Eu não sei se ele gosta muito, sabe?
Mas eu gosto muito, tipo muito, né? Família. Você precisa se sentir parte desta casa. Família. Você não vai conseguir romper no seu ministério se você não se sentir parte deste lugar. Cuidado, amado pelo bom pastor aqui neste lugar. Eu quero te dizer, confia em Cristo, como as ovelhas confiam no seu pastor. As ovelhas não são conhecidas por sua esperteza. Além de não muito espertas, elas têm a visão bem curta. Suas vidas dependem de como o pastor cuida delas e do tanto que elas seguem fielmente o seu pastor. Tem uma direção que veio sobre o pastor Josué que eu acho tão linda, ele já contou várias vezes aqui, que é: se você encontrar alguém que está longe dos caminhos do Senhor, ele geralmente vai dizer: eu fui ferido, uma liderança me feriu, alguém feriu meu coração por qualquer motivo, e as pessoas acabam saindo do relacionamento com Deus porque se sentem feridas. E o pastor disse que ele recebeu uma direção do Senhor: orar por aquela pessoa e, como igreja, pedir perdão. Irmão, eu quero te pedir perdão se nós, como igreja, ferimos a sua vida ministerial. Isso tem feito toda a diferença na nossa caminhada, na vida de todos aqueles que estão muito próximos do pastor Josué. Irmãos, quando essa revelação veio para o pastor Josué, se veio sobre ele, como ele diz, né, já faz a barba para que o óleo, essa unção, chegue até nós mais rapidamente possível. Tome posse disso. A direção que veio sobre ele também está sobre nós. Se você conversar com alguém que está se sentindo ferido, caído, abandonado por conta de mágoas com uma liderança, igreja, sejamos um agente do reino de Deus. Quero orar com você, irmãos. Quero te pedir perdão como igreja. Não fique abatido assim. Mas aí a gente faz essa oração e traz o irmão aqui para a nossa igreja. Se ele quiser vir para a nossa igreja, glória a Jesus. Mas diga: irmão, volta lá onde você teve esse problema. Se reconcilia. Não fique assim não. Não fique ferido. Seja curado nos seus relacionamentos, de maneira vertical com o Pai, sendo um filho, um bom pastor que ama, está sempre pronto, como bom mordomo, para fazer a obra do Senhor, dando a capa, a túnica, andando a 2ª milha. Seja curado na horizontal, como ovelha que obedece à direção de Cristo, que entra pela porta, que se permite ser conduzido, que se relaciona com sua família, com sua igreja, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu quero nesse momento pedir que a equipe de louvor já entre aqui, já suba. Quero pedir que você fique de pé. Seja curado em nome de Jesus. Não deixe que nada roube aquilo que Deus tem para você. Livre-se das bagagens, livre-se das raízes de amargura. Eu preciso de ajuda, pastor. Eu tenho um problema aqui que eu não sei como sabe, está emaranhado, eu não sei como fazer. Irmãos, peça ajuda. Peça ajuda. Se você tem um tipo de problema assim que você fala: olha, eu tenho um problema que está bem difícil, eu não sei como fazer, peça ajuda. Eu estou aqui disponível para você. Eu vou saber resolver, irmão. Se eu souber resolver, glória a Jesus por isso. Se a gente não souber como resolver, a gente vai achar alguém para resolver. E se a gente não tiver ninguém aqui, nós vamos juntos orar e Deus vai dar a solução. Ele sempre tem a solução. Ele sempre tem o bálsamo que cura. Não fique aí nesse lugar, sabe, parado, improdutivo. Uma vida com Cristo é uma vida alegre. Ah, por quê, pastora? Está tudo resolvido? Gente, não, porque nós sabemos que Ele está no comando de todas as coisas. Às vezes eu olho, irmãos, eu tento não fazer isso, né? Porque se você para e fica olhando para as dificuldades e as circunstâncias, elas paralisam você. Você começa a olhar e levanta um problema aqui, você fala: nossa, esse é grande, hein? Aí você olha aqui, o outro é maior. Você fala: meu, e agora? Aí eu falo o quê? Senhor,
eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas. E eu olho para o autor e consumador da boa fé. Eu não vou errar o alvo, eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou me permitir ficar neste lugar que vai roubar a minha alegria, que vai minar as minhas forças. Se você se permitir estar neste lugar, você não vai conseguir desenvolver o seu ministério, seja ele na sua família, seja ele na célula, seja ele nos relacionamentos, seja onde for. Não perca mais tempo não amando. Não perca mais tempo não amando. Às vezes nós deixamos de falar com pessoas da nossa família, que se a gente for parar para pensar, por que mesmo que eu deixei de falar com o Zé? Você nem lembra. Não é verdade? Aí você para pensar assim, né? Essa semana, no grupo de família, né? Grupo de família é bom, né? Grupo de família é top. Uma irmã disse assim, não quero saber desse negócio de grupo de família, E eu fiquei me lembrando, falei, gente, como é que pode, né? Aí eu fui lá no particular e disse assim, eu não quero perder tempo brigando com você. Não, mas o problema não é com você. Não, mas você briga com um, você briga com todos, né? O pai foi, né? Eu sou meia irmã de 8. O pai de vocês já foi. A nossa mãe já foi. E a gente vai fazer o quê? Não vai nunca mais falar um com o outro? Que isso? É verdade, né? É verdade. Deus não nos quer assim. É verdade, Deus não nos quer assim. Não perca tempo. Qual é o problema que está fazendo com que você fique emperrado? O que é que tem roubado a sua alegria? O que é que te coloca naquele lugar de tristeza? Faça dar certo no Senhor. Coloque nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. O bom pastor está pronto para abraçar você, para tirar a lã que está suja, para desenosar aquelas sementes que ficam, para deixar você curado, transformado, para que você possa produzir outras ovelhas. Amém? Nós fomos chamados para gerar mais e mais e mais. Seja produtivo em nome de Jesus. Receba aí na sua vida. Seja produtivo na sua célula. Seja produtivo na sua família. Seja produtivo na sua casa, nos seus relacionamentos. Seja produtivo em tudo que você fizer. Você foi chamado para ser produtivo. Uma ovelha curada, sarada, restaurada para gerar ovelhas. Que o amor do bom pastor esteja sobre a sua vida, que esteja na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Que você queira isso, anseie por isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Maranata, Ele está voltando. Não perca tempo, largue as bagagens, seja curado em nome de Jesus. Levante suas mãos. Doce Espírito, nós te louvamos neste dia, Pai, por esta palavra. Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor revelou coisas maravilhosas nesse dia, Pai. Venha sobre a vida dos meus irmãos, Pai, de maneira poderosa, tirando, Senhor Jesus, revelando, Pai, toda a mágoa, tudo aquilo que precisa ser tratado, restaurado, curado, para que eles possam viver o pleno, o abundante, o extraordinário reino de Deus, para a honra e glória de Jesus. Diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.